A natureza é realmente algo que pode soar às vezes como inexplicável, surpreendente e misteriosa. São muitas as lendas que falam sobre civilizações inteiras que prosperaram ou prosperaram abaixo da água em profundos oceanos da Terra. A verdade é que nosso mundo, apesar de chamar Terra, tem sua superfície quase inteiramente coberta por água. Com muita frequência, acabamos perdendo a noção da imensa quantidade de objetos, navios e até mesmo cidades que se encontram hoje em dia no fundo de mares, rios e lagos ao redor do mundo. Esse dado, diferente de outros casos, é mesmo uma comprovação científica. Através de mergulhadores equipados com potentes câmeras, muitas estruturas antigas já foram encontradas abaixo da água, retratando épocas que ficaram para trás depois de serem inundadas pela força da natureza. Algumas delas, porém, com o tempo e a mudança climática, acabaram sendo novamente reveladas para o mundo acima da superfície. E assim, algumas descobertas arqueológicas impressionantes são feitas. No vídeo de hoje veremos 2 desses achados, mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Tempos atrás, uma seca dolorosa e repentina atingiu a região de Mossul, no norte do Iraque. Como resultado, uma série de reservatórios acabaram esvaziando mais e mais, colocando até mesmo a vida de pessoas em risco. No entanto, a seca também foi responsável por revelar uma das descobertas mais importantes da região nas últimas décadas, de acordo com arqueólogos responsáveis pelo estudo na área. Diversos objetos de estudo foram lá revelados após as águas do rio Tigre baixarem. As construções que surgiram quando as águas baixaram são atribuídas ao Império de Mitanni, que dominou parte do Oriente Médio no século XV a.C. e estabeleceu uma aliança com os faraós do Egito para consolidar seu poder no território que atualmente corresponde ao sul da Turquia, nordeste da Síria e norte do Iraque. Uma equipe de arqueólogos curdos e de arqueólogos alemães descobriu um palácio de aproximadamente 3.400 anos de idade e que pertencia ao misterioso Império Mitanni na ocasião. A descoberta foi anunciada pela Universidade de Tübingen, na Alemanha, no dia 27 de junho do ano de 2019. Essa descoberta só foi possível graças a uma seca que reduziu significativamente os níveis de água no reservatório da represa de Mossul, no extremo norte do Iraque. A barragem de Mossul, que segura o rio Tigre, é a maior do Iraque e a 4ª maior de todo o Oriente Médio. Seu objetivo principal é o de gerar energia hidrelétrica e proporcionar água para a irrigação no planalto que a barragem está instalada. Trata-se de uma das descobertas arqueológicas mais importantes da região nas últimas décadas e ilustra o sucesso da cooperação curdo-alemã, disse Hassan Ahmed Kassim, arqueólogo curdo da Diretoria de Antiguidades de Duhok, que participou dos trabalhos no local. A cidade de Duhok fica ao norte da represa, enquanto Mossul está localizado ao sul. No ano de 2018, a equipe de arqueólogos iniciou uma evacuação emergencial de resgate das ruínas, quando as águas recuadas revelaram um enorme monumento nas antigas margens do rio Tigre. Quando encontraram a estrutura, os arqueólogos logo notaram se tratar de apenas uma pequena parte de uma série de descobertas que ainda estavam por vir e que revelariam as maravilhas do misterioso Império Mitanni. O Império Mitanni é um dos impérios menos pesquisados do Antigo Oriente Próximo, termo usado por arqueólogos para se referir à região que engloba a Anatólia, o Levante, o Egito, a Mesopotâmia e, ocasionalmente, a Transcaucásia, disse a arqueóloga Ivana Puget, da Universidade Alemã de Tübingen. Até mesmo a capital do Império Mitanni nunca foi identificada, completou a pesquisadora durante entrevista que concedeu a certa revista científica. A equipe de pesquisadores, no entanto, composta por arqueólogos alemães e curdos, teve pouco tempo para propriamente estudar as ruínas que se revelaram quando o rio baixou suas águas. Isso porque, novamente, o rio passou a elevar seu nível e as águas voltaram a subir, submergindo novamente as ruínas. Pelo menos 10 tabuletas cuneiformes de argila foram descobertas dentro do palácio. Também encontramos restos de tinta de parede em tons brilhantes de vermelho e azul,
contou Puget. Ela ainda disse mais. No segundo milênio antes de Cristo, os murais eram provavelmente uma característica típica dos palácios no Antigo Oriente Próximo, mas raramente os encontramos preservados. Por isso, descobrir pinturas murais em Kimune, onde fizemos as descobertas, é uma sensação arqueológica muito boa, uma sensação de que estamos revelando o passado. O próximo passo agora, segundo os arqueólogos, é interpretar as tabuletas de argila com inscrições cuneiformes que foram descobertas no local quando o rio baixou. Esse trabalho será feito por uma equipe de pesquisadores alemães e eles esperam que as peças de argila revelem mais sobre o Império Mitanni. Tal reino pertence ao povo Urita, que chegou a dominar parte do que hoje é o sudeste da Turquia, o norte da Síria e o norte do Iraque. No entanto, a seca não tem atingido somente o Iraque ou a Turquia, muito menos tem se concentrado apenas na região do Oriente Médio. Diversas outras partes do planeta também têm sofrido com seus efeitos. No entanto, como já vimos, nem sempre isso pode ser algo ruim. Na Espanha, assim como no Iraque, quando as águas de um rio baixaram, como consequência da seca, estruturas impressionantes foram reveladas. No último verão, uma seca rigorosa atingiu a região de Extremadura, na Espanha, e muitos reservatórios de água foram afetados pelas condições climáticas da época. O que parecia muito ruim acabou revelando um tesouro para os arqueólogos. Um monumento megalítico datado de 4 a 5 mil anos e conhecido como Stonehenge espanhol, reapareceu na Extremadura depois de passar mais de meio século submerso no fundo de um rio. A seca rigorosa na região de Extremadura tirou do esquecimento o Dolmen de Guadalperal, um dos principais monumentos megalíticos da Península Ibérica. A revista The Local confirmou que a aparição da estrutura possui relação com condições de seca que atingiu toda a Europa durante o verão passado. O monumento desapareceu em 1963 sob as águas do reservatório de Valdecanhas, uma estrutura hidráulica no oeste da Espanha construída durante o regime do ditador Francisco Franco. O dolmen consiste em aproximadamente 140 menires, rochas megalíticas de até 2 metros de altura, organizadas em uma formação circular, gravadas com símbolos de serpentes e, assim como o famoso Stonehenge, ninguém sabe ao certo quem as colocou ali e os motivos que os levaram a fazer isso. Além disso, arqueólogos dizem que a nova descoberta pode ser até 2.000 anos mais antiga do que o famoso e principal Stonehenge, que está localizado no território do Reino Unido. No entanto, segundo os historiadores que estudaram o monumento encontrado na Espanha, o tesouro é uma construção diferente do icônico monumento inglês Stonehenge já conhecido. Quais as diferenças entre os dois? Cientistas acreditam que enquanto a versão espanhola é um cemitério que data de 4.000 a 2.500 anos antes de Cristo, o Stonehenge, mais conhecido, foi construído entre 3.100 e 2.000 a.C. e não foi usado apenas como sepulcro, mas como diversos objetivos secundários. O local em que a descoberta foi feita recentemente fica próximo à cidade de Parrela de la Mata, na Espanha. O reservatório foi construído durante a década de 60 e levou água doce e energia gerada por hidrelétrica a grande parte do país espanhol. No entanto, para que o projeto pudesse ser concluído naquela época, algumas áreas precisavam ser alagadas, e foi o que aconteceu. Inclusive, uma das zonas que foram tomadas pelas águas foi o Stonehenge espanhol, que ficou submerso por mais de 60 anos. Segundo o jornal com o nome The Local, habitantes das cidades próximas, após saber que o monumento estava à mostra, se reuniram no local para admirar a construção antiga. A redescoberta do Dolmen de Guadalperal foi comemorada pela população local. Crescemos ouvindo sobre a lenda do tesouro escondido sob o lago e agora finalmente conseguimos vê-lo, declarou Ángel Castanho, morador da região e presidente da Associação Cultural Raíces de Paraleda, ao jornal The Local. É uma oportunidade de falar sobre a herança megalítica da Espanha.
Durante a entrevista que aconteceu ao portal de notícias Euronews, o pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisa da Espanha, Enrique Cerrillo Cuenca, afirmou que, além do monumento de Extremadura, estima-se que outros semelhantes possam ser encontrados futuramente nas regiões próximas. Sabemos que os dólmens estão submersos em reservatórios em outros pontos do Rio Tejo também, como em Guandancil, a poucos quilômetros de Guadaperal, disse ele. A presença de um dólmen como esse é uma espécie de ponta de iceberg e que, em torno dos grandes monumentos, pode haver monumentos menores ou menos importantes agrupados, que possam revelar pontos importantes das antigas civilizações que habitaram nosso planeta, completou Enrique Cerrillo.